Amanhã é Dia dos Pais, aliás, já fica aqui meu parabéns aos papais. E o comércio espera que neste ano o volume de vendas seja maior do que o ano passado. Conversamos agora com Marcelo Reis, especialista em gestão empresarial e diretor da MR16. Olá, boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bom, começo com essa pergunta, né? A perspectiva do comércio para o Dia dos Pais deste ano é boa? Sim, quando a gente vê já as perspectivas, né, e as estatísticas, né, a gente espera aí que esse ano a gente tenha um crescimento aí por volta de 5% em relação aos anos anteriores, né, principalmente por causa do retorno, né, dos consumidores, né, depois daquele período que a gente teve aí na pandemia. E quais são as prioridades destes consumidores? O que eles mais buscam? Olha, que a gente sempre fala o seguinte, né? Dia dos Pais, geralmente, é aquela lembrancinha, né? Então, às vezes é uma bebida, você comprar um vestuário, uma peça de roupa, né? É muito mais uma lembrança, né? Para não deixar passar em branco, e isso que geralmente os consumidores eles vão buscando, né? Para o Dia dos Pais e para presentear os seus pais. Pergunta de Jorge Serrão. Pergunta bem pessoal e objetiva. Se você ainda tem pai, o que você vai dar para ele? Olha, meu pai já se foi, mas se ele tivesse aí, eu daria para ele uma garrafa de vinho, né? Que ele gostava muito de um vinho ou de uma coisa nesse sentido, né? E se você é pai, o que você suspeita que possa ganhar amanhã? Então, eu já ganhei. Na verdade, eles já anteciparam, me deram uma cesta, né? Com queijos, com vinho, né? E eu acho que ainda vem alguma surpresa aí pelo caminho, né? Mas agora eu só vou saber amanhã quando chegar. Certamente. E agora, Marcelo, sobre as vendas online e as vendas físicas, né, lojas físicas, existe aí uma grande diferença? O pessoal ainda está preferindo comprar virtualmente ou não? Ainda é aquele clássico de ir ao shopping, fazer as compras? Olha, o que a gente tem visto, né, é realmente um retorno ao presencial. O que nós sempre falamos é que nesse período, né, o período que a gente passou de pandemia, o consumidor acabou se acostumando com o online. Então hoje o que a gente acaba vendo nesse período já passado, né, os consumidores eles acabam pesquisando muito pela internet, eles olham os preços e eles gostam também de ir ao shopping, né, para dar aquela volta, conseguir ver o produto. Então a gente começa a ver esse retorno que eu acho que é super positivo, né? Principalmente porque gera muito mais emprego, mas o consumidor é diferente. Ele tem pesquisado, ele olha o que ele vai querer comprar lá nos portais, muitas vezes acaba comprando se ele vê que é mais barato, mas a parte física, né? O pessoal tem ido para as lojas físicas e presencialmente, sim, e isso tem aumentado, as estatísticas também têm mostrado esse aumento, o que eu considero bastante positivo. Agora, o foco não mais Dia dos Pais, mas sim o comércio. Como o comércio vem se recuperando pós-pandemia? Eu acho que os grandes indicadores que a gente vê são os indicadores, principalmente das datas comemorativas, né? As últimas datas, Dia dos Pais chegando agora. Então, o que a gente vê é o consumidor comprando, até mudando um pouco, né, aquelas compras que tiveram durante a pandemia, muito focado ali, quase que na casa, né, em comprar coisas que seriam para casa, para fazer uma mudança, né, porque era necessário naquele momento, com todo mundo dentro das suas casas. E o que a gente vê no pós-pandemia é realmente agora, né, o pessoal comprando roupas e comprando vestuário, calçados, porque estão começando também a voltar para os escritórios, né? Então você começa a ter uma mudança. O que a gente acredita, né, o que a gente tem visto, né, nas últimas datas, foi um aumento, e a gente tem o segundo semestre agora. O segundo semestre é um pouco uma interrogação, né, mas a perspectiva ainda, quando a gente faz as comparações com os últimos 2 anos, é que sejam bastante melhores, né, esse final do ano do que nos anos anteriores. Serrão. Qual foi o segredo de quem conseguiu sobreviver no comércio aos efeitos da pandemia, ao fecha tudo? Então, eu acho que foram aqueles que realmente não deixaram, né, ou não ficaram esperando que a pandemia fosse alguma coisa muito curta, né? A gente sabia, né, quando a gente até olha para o que tinha acontecido no passado, e principalmente para os principais indicadores, que não seria alguma coisa de 1 mês ou 2 meses. Então, quem foi atrás, conseguiu correr ali, né, se preparar, se estruturar para o digital,
conseguiu fazer aquelas vendas, tinha uma rede de clientes mais, digamos assim, mais próxima, né, utilizando muito até os mensageiros, etc., para passar promoções e buscar os clientes, foram aqueles que deram certo. Aqueles que fizeram o delivery, aqueles que foram na casa do cliente. Então foram aqueles que efetivamente não ficaram esperando que a pandemia fosse alguma coisa rápida e ficassem sentados, né? Esses aí realmente conseguiram sobreviver. Tem um enfoque grande agora sobre crise econômica. Na sua visão e na visão de com quem você conversa e lida no comércio, a situação está mais para otimismo ou pessimismo? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né? A gente vê aí o segundo semestre, um segundo semestre de eleições, né? Onde a gente, historicamente, você tem uma interrogação sobre o que acontece. Você logo depois a gente entra com uma Copa do Mundo também, né? Logo após as eleições. Eu particularmente, eu vejo o comércio um pouco mais tentando segurar, né? E as empresas, né? Tentando entender o que vai acontecer, sendo um pouco mais, digamos assim, se planejando, né, para o segundo semestre de uma maneira mais com parcimônia. Mas, de qualquer forma, o pessoal não está parando, não, porque sabe que não pode mais parar, né? Não existe mais aquilo de ficar sentado esperando. Então, mesmo com uma grande questão aí que a gente está vendo, não sabendo como é que serão as eleições, né, e depois a Copa do Mundo, o comércio e as empresas, elas estão indo para cima, elas estão fazendo aquele dever de casa, né, de se antecipar. Então, eu acredito que a gente tenha, né, tanto a economia quanto o comércio tomando cuidado no segundo semestre, mas eu, particularmente, e eu espero que assim seja, as coisas continuem melhorando. Bom, conversamos então com Marcelo